Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, desta quinta-feira, 5 de março. Veja os nossos destaques. Vereadora Brisa Braque presta depoimento na comissão processante da Câmara. Projeto que propõe a criação da farmácia veterinária popular é aprovado em sessão ordinária na Câmara Municipal de Natal. Com a entrega do CEMEI, professora Marilanda Bezerra de Paiva, a unidade passa a contar com 250 vagas. Estamos no Março Azul Marinho, mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. E aqui no estúdio, o assunto da entrevista vai ser saúde mental. A gente recebe aqui a psicóloga Mila Marinho, especialista em autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. Um assunto muito importante que precisa ser tratado de forma séria. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A Comissão Especial Processante, que aprecia o pedido de cassação da vereadora Brisa Braque do PT, ouviu nesta tarde o depoimento da ré do processo. O depoimento atende uma decisão judicial antes da apresentação do relatório final. E a repórter Edesiane Moreno traz mais informações. Cumprindo decisão judicial, a Comissão Especial Processante da Câmara Municipal reabriu a fase instrutória para ouvir a vereadora Brisa Braque. Estou aqui com a presidente da comissão, vereadora Samanda Alves, para nos dizer como é que vai ser o próximo passo. Qual será o próximo passo? E aí, vereadora, qual será o próximo passo a partir desse momento? Nós reabrimos a fase instrutória da comissão por decisão judicial para exclusivamente ouvir o depoimento da vereadora denunciada, a vereadora Brisa Braque. Agora, nós estamos em diálogo com a Procuradoria da Casa, que vai nos orientar no sentido de como proceder com os próximos passos. Então, aconteceu a escuta da vereadora e isso aí tudo vai depender agora da Procuradoria. Nada mais pode ser feito, tem nada a ser feito. Não, nós vamos seguir a orientação, como sempre fizemos durante todo esse processo. Todos os atos, as decisões tomadas na comissão foram tomadas à unanimidade por os 3 membros da comissão. Não existiu para acatar ou para negar, não é, um pedido da defesa, uma decisão da vereadora Samanda, do vereador Daniel Rendal, do vereador Tássio Diane. Todas as decisões foram colegiadas à unanimidade e sempre seguindo a orientação da Procuradoria da Casa, e assim nós faremos para decidir o próximo passo. Toda a cobertura completa de como foi esse depoimento, vocês vão acompanhar a partir do Câmara Repórter primeira edição dessa sexta-feira, que vai ao ar às 1h50 da tarde. Mas a gente lembra aqui que até às 23h59 desta quinta-feira, se não houver uma nova decisão judicial que determine a suspensão do prazo final de 90 dias, o processo contra a vereadora Brisa Braque provavelmente deve ser arquivado. Nesta sexta-feira, a comissão processante deve fazer um informe oficial sobre a situação do processo à presidência da Casa. E você vai acompanhar tudo aqui na TV Câmara. A criação da farmácia municipal veterinária para beneficiar tutores de baixa renda foi uma das 9 matérias apreciadas pelos vereadores na sessão ordinária desta quinta-feira. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares em segunda discussão está o que disciplina o uso de laqueadura e da vasectomia como um dos componentes de planejamento familiar em Natal. A matéria foi subscrita pelo vereador Daniel Santiago. É um projeto de fundamental importância que aprovamos aqui em segunda discussão e agora esperamos, a sanção que torne lei, e possa assim atingir positivamente essas famílias, principalmente aquelas de baixa renda, outras que mesmo não tendo a baixa renda, mas precisam ter acesso a uma laqueadura, a uma vasectomia, por questão até mesmo de saúde pública, de planejamento familiar, porque muitas das vezes a mulher não pode fazer uma laqueadura, e também não pode tomar os anticonceptivos, e o homem está disposto a fazer a vasectomia e que tenha esse acesso a essa facilidade, essa desburocratização, para que possamos ter mais acesso à saúde pública, tornando assim um planejamento familiar mais eficaz. Também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Daniel Valença, que dispõe sobre o estabelecimento do programa de incentivo às microcervejarias artesanais.
Primeiro, agradecer ao conjunto da casa pela aprovação desse nosso projeto de lei. Nós o construímos dialogando com pequenos empresários do ramo que estão à frente de microcervejarias, de cerveja artesanal. E para nós ele é muito importante, porque a gente garante, primeiro, o desenvolvimento da nossa indústria, geração de emprego. E segundo, quem vai para grandes eventos públicos da prefeitura percebe que, em regra, tem uma grande empresa do ramo que domina toda aquela venda, né? Então, uma Ambev, enfim, grandes multinacionais. Quando a gente faz um projeto desse, a gente garante espaços para que esses produtores locais também possam vender nessas festas públicas, em locais públicos e também determinados benefícios fiscais para o desenvolvimento do setor. Então, ganha, claro, os consumidores que podem ter acesso a esse produto, né? Que gostam, que, enfim, que apreciam, mas ganha especialmente o trabalhador e a trabalhadora na cidade do Natal. Outro projeto aprovado dispõe sobre a criação do programa Farmácia Veterinária Municipal em Natal. A matéria é de autoria do vereador Robson Carvalho. Com a criação da Farmácia Veterinária Popular, nós teremos a possibilidade do município custear o acesso a medicamentos a tutores que são de baixa renda. Então, a aprovação e segunda discussão aqui reafirma nosso compromisso com a causa animal e o próximo passo agora é trabalhar com o Executivo Municipal para que esse projeto seja sancionado e as pessoas, os tutores que não tinham acesso à saúde pública animal, agora estão tendo, que tenham acesso também aos medicamentos. Em primeira discussão foi aprovado um projeto do vereador João Batista Torres, que institui o programa de incentivo à realização de exames para detecção da toxoplasmose e de conscientização sobre a doença em Natal. O exame da toxoplasmose, que é para detecção, e também, através do mesmo projeto, a gente também coloca um trabalho de conscientização à doença, né? Como você já falou, uma doença que é transmitida pelo gato, né? Mas que a gente precisa realmente fazer esse exame e ter esse cuidado em nossa rede básica de saúde para que a gente possa realmente trazer mais qualidade de vida, mais saúde aos municípios da nossa cidade. A Prefeitura do Natal entregou nesta tarde à comunidade do Guarapes as obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Marilanda Bezerra de Paiva. A unidade vai funcionar como escola em tempo integral. A obra recebeu investimento de mais de R$800 mil com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do programa Escola em Tempo Integral. Com a entrega do CEMEI professora Marilanda Bezerra de Paiva, a unidade passa a contar com 250 vagas para alunos que podem ser matriculados em pré-escola, nos modelos parcial ou integral. Aqui vai funcionar 7 salas de aula, que podem atender os 205 alunos que já estão matriculados na rede municipal de educação. Modernizamos toda essa escola para que as crianças possam ter mais condições de aprender, os professores se sintam bem também e aumentando também o número de vagas. Revitalizamos toda a unidade escolar, o CEMEI Marilanda. Marilanda Bezerra era uma unidade que precisava de certos cuidados. E nós fizemos isso através do recurso federal do tempo integral. Além de revitalizar, equipamos com ar-condicionados. Todas as salas, elas hoje estão equipadas com ar-condicionados, com mobília adequada e moderna. Ficou muito melhor para as crianças, então foi algo que a gente estava esperando há muito tempo, mais de 10 anos esperando essa reforma, então foi algo que realmente foi muito bom para a comunidade, né, para as crianças. Além do presidente Érico Jacome, outros vereadores estiveram presentes. Hoje o Poder Legislativo está repleto, em nome de diversos parlamentares, vereadores da capital que se encontram aqui com lideranças para prestigiar. Aqui no bairro do Guarapes vai ganhar 2 grandes reformas na educação, que vai fazer a diferença não só nas crianças, nos adolescentes, mas no bairro no todo. Estamos acompanhando de perto essa inauguração para garantir que os alunos e alunas possam aprender ainda mais, ter mais qualidade de estudos. Então nós ficamos felizes, satisfeitos por saber que a gestão está mais do que nunca preocupada com a qualidade de ensino melhor. A Prefeitura também realizou a entrega de novos laboratórios de informática na Escola Municipal Almerinda Bezerra Furtado. Já são 50 escolas contempladas no município com laboratório de robótica. Isso é muito bom, porque
traz a tecnologia para dentro das escolas e as crianças podem desenvolver muito mais. O Detran está com cadastro aberto para os interessados em participar do próximo leilão de veículos apreendidos. Edesiane Moreno. Está aberto o cadastro para pessoas interessadas em participar do próximo leilão de veículos do Detran, que irá ocorrer no dia 10 de março, às 10 horas da manhã. O evento, que é online, ocorre no site lancecertoleilões.com.br. Para participar e dar lances, o cidadão deve acessar o site, clicar no ícone cadastro e informar os dados solicitados. A partir daí, já estará apto para participar tanto desse leilão quanto dos demais. Até o momento, já foram disponibilizados 65 veículos, que já podem receber lances e visitação. Também há disponibilidade de sucatas. Mais informações estão disponíveis no site do Detran. Campanha Março Azul Marinho disponibiliza exames de colonoscopia gratuitos para a população neste sábado. O foco é a prevenção do câncer coloretal. E veja também, Festival Verão Aquilombado marca o início da celebração dos 25 anos da Casa da Ribeira. O Câmara Repórter volta em instantes. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter falando da campanha Março Azul Marinho, o mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esse é o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo. A colonoscopia é o principal método de prevenção e diagnóstico da doença. Neste próximo sábado, serão realizados exames gratuitos em clínicas especializadas aqui em Natal. Uma doença agressiva que geralmente se manifesta em estágio avançado. Esse é o câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino. Para prevenir a doença, é importante a realização dos exames de rotina. Pelas ruas do Alecrim, a população está consciente disso. A partir dos 40, né? Mas quando chegar nos 40 vai se cuidar. Com certeza. Porque é importante, porque é uma maneira de você se prevenir, né? Então você hoje tem que trabalhar com a prevenção, não deixar que ocorra o caso. E no que faz o exame, sai bem melhor para você. Ou senão eu estou me tratando desse problema aí, entendeu? Pronto, tá dado o recado. Estamos no Março Azul Marinho, campanha criada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção dessa doença. Os sinais mais precoces da doença são sangramento nas fezes, mudanças do ritmo de funcionamento do intestino, ou seja, início recente de constipação, que é o intestino preso, diarreia, idas frequentes ao banheiro para evacuar, perda de peso, anemia, dor abdominal, são sintomas que os mais frequentes do câncer coloretal. Mas vale salientar que os sintomas do câncer do intestino grosso, eles costumam só aparecer nas fases mais avançadas do tumor. Por isso a importância da prevenção. Segundo a estimativa do INCA, para 2026, a expectativa é de que mais de 50 mil casos de câncer de colo retal apareçam em nosso país. A doença pode ser evitada por meio do exame de colonoscopia. Ele é recomendado para homens e mulheres a partir dos 45 anos de idade. O câncer de intestino grosso, apesar de ser o segundo câncer que mais mata no Brasil e no mundo, ele é um câncer que pode ser evitado através da realização de um exame conhecido como colonoscopia. Ele é um exame que vai identificar tanto a lesão maligna no seu início, como também tem a possibilidade de identificar lesões pequenas ainda benignas e já realizar o tratamento durante o próprio exame,
evitando assim que ela evolua para uma lesão maligna ou câncer. No próximo sábado, dia 7, a capital potiguar e outros municípios do estado estarão realizando exames gratuitos de colonoscopia. Vamos realizar colonoscopias pelo SUS gratuitamente em diversos serviços e aqui na Liga faremos no sábado pela manhã à tarde uma média de 20 a 25 exames, todos eles já agendados, já com preparo orientado. E a gente reforça aqui que a colonoscopia é indicada para o rastreamento do câncer coloretal em adultos a partir dos 45 anos de idade ou até mesmo antes, se houver histórico familiar. Durante o período de chuvas aqui na capital, a população conta com a ajuda da tecnologia para acionar a Defesa Civil. A assistente virtual Estela, da Prefeitura do Natal, agiliza atendimentos e funciona como um canal direto entre o cidadão e a Defesa Civil. Equipes da Defesa Civil estiveram em bairros da Zona Norte, fixando cartazes e conversando com moradores sobre o funcionamento da assistente virtual Estela, que funciona como um canal direto entre os serviços da Prefeitura do Natal e a população. Durante o trabalho de divulgação, a Defesa Civil fixa cartazes como esse em escolas e comércios daqui de Natal, com o objetivo de agilizar processos e evitar acidentes, facilitando a vida da população. Nós pretendemos percorrer todas as zonas de Natal. Com os cartazes, nós estamos fixando os cartazes nas escolas, nos postos de saúde e nos comércios. Por meio do assistente virtual, o cidadão pode registrar ocorrências como alagamentos, fissuras em imóveis, risco estrutural, deslizamentos ou quedas de árvores. A plataforma também permite consultar informações sobre as condições climáticas. No momento, para você acionar a Estela, você precisa estar numa situação de risco. Então, através dela, você vai falar como ela vai se cadastrar e vai dizer qual é o problema que está acontecendo na sua residência, que pode ser uma fissura, um alagamento, um afundamento de piso, que são aí as ocorrências mais constantes aqui no nosso dia a dia. Então você vai acionar, vai dizer, eu quero falar com a Defesa Civil, preciso de uma vistoria na minha casa. Ela vai chegar aqui para a gente, essa ocorrência, nós vamos filtrar, agendar a vistoria e atender a sua demanda. Você pode acionar a Estela pelo 3232-4900. Se você tiver acesso ao QR Code, você vai clicar lá e ele vai entrar direto numa conversa com a gente. A gente reforça aqui que qualquer pessoa pode acionar a Estela pelo WhatsApp. Anote aí, 3232-4900. A Casa da Ribeira celebra em 2026 25 anos de história. A celebração tem início neste fim de semana com ampla programação cultural e entrada gratuita no Festival Aquilombado. Neste mês de março, a Casa da Ribeira celebra 25 anos. E para comemorar, a programação começa com o Festival Verão Aquilombado. Eu estou aqui com a Alessandra para saber um pouquinho mais sobre essa programação. Alessandra, quando é que ocorre o festival, né? O que está programado dentro desse evento que abre essa celebração especial dos 25 anos? Maravilha. O Festival Verão Aquilombado, ele justamente abre a comemoração dos 25 anos de aniversário da Casa da Ribeira, iniciando no dia 6 de março, que é o dia do aniversário mesmo, e seguindo aí pelo final de semana, sábado e domingo, dia 7 e 8 de março. Mas lembrando que o Festival Verão Aquilombado é a primeira programação do ano de aniversário, que vai até dezembro, a gente comemorando e fazendo muita coisa boa. O Festival Verão Aquilombado, ele tem mais de 30 atrações dentro das linguagens artísticas do teatro, para todas as idades, né? A dança de rua, o hip hop, a apresentação de slammers, né? Que é uma cultura periférica e também de rua muito bacana, que é a poesia acontecida na hora, tem música, tem grupo de cultura popular, o Folia de Rua está lá com a gente esse final de semana, tem cinema, né, porque a gente agora também tem uma sala de exibição, então vamos usufruir. E tem muita coisa boa, programação gratuita, tem feira de afroempreendedorismo, tem bate-papo sobre economia criativa, muita coisa boa, somente artistas daqui, então acho que é interessante prestigiar o trabalho. Alessandra, tem como as pessoas verem essa programação em algum local, na internet, tudo? Tem que fazer tipo uma pré-reserva antes de ir? Como é que é isso? Em relação à divulgação, toda a divulgação do projeto, do festival, a programação da sexta, do sábado e do domingo, vocês podem encontrar no @Casa da Ribeira no Instagram. Está tudo bonitinho, esmiuçado, com horários, atrações, em que horário vai se apresentar, tudo lá. Podem acessar, compartilhar com os amigos, postar nas redes, ajuda a gente na divulgação para lotar aquele teatro, aquele espaço nesse final de semana. E em relação à retirada dos ingressos,
todos os ingressos serão distribuídos 1 hora antes de cada sessão. Eu vou assistir a mostra de filmes, Mostra Quilombace. A gente vai exibir 8 curtas-metragens nessa mostra. Chega 1 hora antes, retira o ingresso, fica bonitinho e já assiste o filme, muito bacana, e participa com a gente. Alessandra, muito obrigada pelas informações. E você que está em casa, né, aproveita essa ampla programação gratuita, né? São vários tipos de arte, né? Cinema, teatro. Então, não deixe de prestigiar. Vai com os amigos, vai com o mozão, mas não deixe de ir. E depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com a psicóloga Mila Marinho, especialista em autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. A gente conversa sobre saúde mental, que é muito importante diante de tantos casos de suicídio que vem acontecendo aqui no nosso estado. Então não saia daí, que nós voltamos em instantes. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter para falar de saúde mental. Um tema que foi inclusive comentado aqui na Câmara Municipal pelos vereadores ao longo dessa semana, por conta de casos ocorridos recentemente aqui na Grande Natal e que chocaram e entristeceram toda a população. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a psicóloga Mila Marinho, que é especialista em autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio, para a gente bater esse papo sobre saúde mental, que é tão importante, não é isso, Mila? Seja muito bem-vinda. Eu agradeço o espaço, é um tema tão importante, um espaço como esse, a gente precisa realmente discutir e debater esse assunto. E falar sobre isso não é estimular que situações assim ocorram, não é isso, Mila? É preciso primeiro quebrar esse tabu. Exatamente. As pessoas ainda carregam muito esse mito de que falar sobre o suicídio provoca mais suicídios ou que vai induzir a pessoa ao suicídio, quando na verdade a gente possibilita que essas pessoas falem sobre o que elas sentem, que elas liberem as angústias e que elas possam buscar ajuda, porque o silenciamento é o que atrapalha na prevenção. Você é uma das poucas especialistas, se não única aqui no estado, sobre esse tema. Que situações são essas que você se depara no seu consultório, né, de pessoas que têm a ideação suicida? Que tipo de sofrimento é esse? E que muitas vezes essas pessoas se calam e silenciam para si, não procuram ajuda. O sofrimento, ele é multifatorial, né, Larissa? Então, assim, muitas pessoas chegam com as demandas de sofrimentos existenciais, sofrimentos de uma vida toda que foram silenciados, de traumas que não foram cuidados, de perdas e lutos, né, ali silenciados, de um lugar na nossa sociedade ainda marginalizado. A gente recebe pessoas em vulnerabilidade social, né, grupos de risco, como homossexuais, os indígenas também são os grupos de risco, mulheres, nós estamos passando aí por grandes violências, né, que não é de hoje. Então, na verdade, o sofrimento ele é múltiplo, né? E a gente precisa entender que toda dor ele tem uma história. Mesmo que às vezes a gente não perceba alguns sinais, porque vale salientar que nem todos os sinais, né, são ali claros para a gente, porque tem o amor, tem a negação da família, né, do próprio profissional que acompanha, da dificuldade às vezes mesmo de perceber a gravidade e avaliar aquele grau de risco que a pessoa se encontra. Mas é muito importante a gente compreender e falar do suicídio de uma forma múltipla e não simplificar, trazendo a única causalidade. Exatamente. Quando a gente fala dentro do contexto da sociedade hoje, você, por exemplo, falou no contexto das mulheres que hoje enfrentam, enfim, sofrem inúmeros tipos de violência, né, trazendo traumas que realmente podem levar a uma situação de pensamentos mais extremos como esse, mas a gente fala hoje em dia, por exemplo, muito de abuso, de uso de telas para crianças. Também existe muito isso, que quando a gente fala aqui na autolesão, que você também é especialista, está vinculado isso? Com certeza. A dependência tecnológica, ela vem também como um grande fator de desregulação emocional.
Então a gente está exposto a estímulos, né, que a gente fica ali naquela hiperconectividade e a gente vai se perdendo da gente, a gente vai sofrendo ali com esse vício e perdendo o contato humano, olho a olho, as relações sociais, o tato, o contato, o afeto, a gente vai se distanciando. E os jovens é um grupo vulnerável pela própria imaturidade, que precisa de monitoramento, precisa realmente ser regulado por um adulto ali que vigie isso, que cuide, que olhe e que não trate isso apenas como uma fase, né? Sim. Mila, em muitos casos de suicídios, infelizmente, depois que ocorrem, muitas vezes se ouve assim que a pessoa, enfim, que comete esse ato extremo, antes de acontecer, ela não dava sinais de que faria isso. Ah, ela estava aqui rindo hoje, a gente falou hoje, e assim, nunca imaginei que a pessoa estivesse passando por isso, mas assim, tem como identificar, tem como saber, mesmo para quem está fora, muitas vezes do círculo familiar, que muitas vezes sabe que a pessoa está passando por uma situação de uma depressão, por algum transtorno mental? Esse é um ponto muito delicado, né, Larissa? Porque, inclusive, quando a gente vai informar isso, que é possível identificar os sinais de alerta, os enlutados sobreviventes por suicídio se sentem mais culpados. Sim. Então, como assim? Eu não percebi, eu não identifiquei, então logo se sentem mais culpados. Então, a gente tem que ter muito cuidado de entender que nem sempre esses sinais são tão claros. E isso perpassa nossas emoções, isso perpassa a negação, que é você conceber a ideia de que alguém muito querido pode tirar a própria vida, né? Então não é tão simples identificar sinais, mas em algumas situações sim. Algumas situações que a gente pode ficar alerta, por exemplo, mudança de comportamento repentino, uma alteração no sono, no apetite, no estado de humor, uma pessoa que de repente era mais quieta e de repente está muito agitada, né? Uma pessoa que está mais agressiva na forma de falar, ou introspectiva, isolada, ou que traz falas muito significativas que às vezes a gente naturaliza. Estou muito exausta, eu não aguento mais essa vida, eu queria sumir, se eu pudesse eu desapareceria, ninguém vai sentir minha falta. Isso já seriam sinais de extremo alerta, na verdade, já. né? Ouvir frases assim. São sinais de sofrimento. A gente não vai precisar que um suicídio vai acontecer nessas situações, mas são sinais que trazem para a gente um alerta de que aquela pessoa está num nível de sofrimento e que já merece uma atenção. Certo, Mila. E para a pessoa que está por acaso passando por uma situação dessa agora e está assistindo a gente aqui na TV, o que é que você poderia dizer para essa pessoa que ela ainda não procurou ajuda? Que faça isso quanto antes, né? O sofrimento ele precisa ganhar espaço de expressão. A sua dor, ela tem uma história que ela precisa ser contada, ela precisa ser compartilhada e ela precisa encontrar canal de ajuda, né? Seja na UBS, seja nos CAPs, seja com um profissional especializado ou até mesmo num templo religioso que você tenha e que se sinta à vontade, ou com amigos ou com algum familiar, mas que você fale, não fique sozinho. Às vezes a gente tem a impressão ou tem a ilusão de que a gente dá conta. Nós estamos numa sociedade de muita autocobrança, né? Onde a gente vai sendo levado a dar conta de tudo. E, na verdade, a gente precisa sair um pouco desse lugar, né? E buscar ajuda e falar sempre é uma via mais assertiva. Por isso que cada vez mais é importante dialogar sobre isso, né? Sobre que a prevenção, na verdade, ela começa antes de se chegar a uma situação mais extrema como essa, né? As pessoas precisam aprender que cuidar da saúde mental não é luxo, né? É necessidade hoje em dia, não é isso, Mila? De extrema relevância. Passar a fazer terapia, apesar de que a gente ainda sabe que vivemos numa realidade de desigualdades, que nem todos têm acesso, mas para quem tiver, buscar, né? Mesmo que seja difícil, principalmente no SUS, mas buscar esse tipo de acompanhamento. Isso. É importante, né? Isso. Hoje a gente tem alguns serviços, né, que são as clínicas escolas das universidades, que já dispõem desse serviço. A gente tem algumas clínicas particulares que oferecem também um serviço com valores sociais, né? Então a gente precisa realmente divulgar isso para que a população entenda que existem meios, né? Existem caminhos para a gente buscar ajuda. Tem o próprio CVV, que assim, mesmo não sendo psicólogo, mas é um serviço de escuta, né? Inclusive gratuito. Super validado no Brasil, né? Reconhecido, são pessoas altamente treinadas, capacitadas, que seguem os protocolos da suicidologia, né? Então, na suicidologia o CVV é muito valorizado e que funciona 24 horas
para atender as pessoas ali numa angústia que precisa, às vezes, de um direcionamento. Mila, você falou num ponto muito importante desse momento de hoje, muito autocobrança, né, de dar conta de tudo. E quando a gente fala sobre cobrança aqui, a gente sabe que muitas vezes profissionais que não têm esse perfil de atuar como um psicólogo, mas que muitas vezes são cobrados por isso, que, por exemplo, são os profissionais da educação, que se deparam com muitas realidades dentro de sala de aula e não sabem como intervir, como agir. E você hoje realiza um projeto voltado para isso, né? Explica um pouco como é que é esse trabalho que você está realizando. Certo. A prevenção do suicídio, né, Larissa, ela começa numa rede, numa grande rede. E ela precisa sempre ser coletiva, né? Então eu desenvolvi há 2 anos um programa que se chama Toque de Vida, Saúde Mental nas Escolas, que é voltado para conscientizar e capacitar toda a equipe da comunidade escolar, exatamente para identificar sinais de risco, de sofrimento, de vulnerabilidade nas nossas crianças e nossos adolescentes. Esses educadores também são essas pessoas que ficam na linha de frente e que muitas vezes se sentem angustiados, despreparados, para poder identificar e acolher. Então, quando eles recebem essa capacitação, eles se instrumentalizam, eles conseguem identificar precocemente um sinal de sofrimento e eles conseguem agir. Então, dentro desse programa, eu levo vários parceiros que falam sobre luto, que falam sobre ansiedade, dependência tecnológica, bullying, a prevenção do suicídio, né, autolesão. Então, a gente capacita com todo um corpo de temas que envolve a saúde mental, instrumentalizando as escolas, montando um protocolo e um comitê de crise para que a escola se sinta preparada e assim a gente possa realmente assim trazer uma prevenção de fato eficaz para a sociedade. Então fica aqui esse recado que você está dando desse projeto, que inclusive é muito importante. Seria bom que os gestores, né, se despertassem para a implantação de um projeto como esse, né? Porque a gente sabe que dentro da rede pública, seja na Secretaria de Educação, seja nas próprias secretarias de saúde, não existe um psicólogo, né, em cada UBS, em cada escola. Então, realizar um projeto como esse realmente é fundamental. A gente fica aqui torcendo para que esse trabalho se expanda, né? Você já realizou esse trabalho, por exemplo, em quais instituições? Já trabalhei na Escola do Neves, né? O Colégio das Neves. A gente fez recentemente no IFRN, para todos os campos do estado do Rio Grande do Norte. A gente conseguiu recolher e abraçar vários representantes, né? Fiz em algumas outras escolas, como em Açu, a Escola Prince, o Colégio Prince abraçou o Toque de Vida também. Vamos desenvolver, já fizemos alguns recortes. E agora vamos desenvolver o programa todo no Prince e ele está expandindo, né? É uma missão, é um propósito de levar a prevenção para a comunidade e a pós-venção do suicídio. É um cuidado que segue aí o embasamento das nossas leis, as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que preconiza esse cuidado em rede. A prevenção ela nunca pode ser individualizada, né? Ela precisa realmente ser coletiva dentro da comunidade. Então, quem estiver também assistindo a gente, tiver interesse em conhecer mais sobre esse projeto, o trabalho de Mila, procura nas suas redes sociais, Mila, isso? @Mila Marinho, 2 L's, do projeto, programa, né, Toque de Vida, Saúde Mental nas Escolas. Tá bom, então fica o recado dado e, acima de tudo, né, esse recado de, principalmente, cuidar da saúde mental, não é isso, Mila? Isso, muito importante, né? Há muito tempo deixou de ser luxo. Na verdade, é uma exigência nossa, é um imperativo ético. Todos nós precisamos nos cuidar. É isso, então. Muito obrigada aqui pela sua presença conosco. Eu que agradeço o espaço. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também sobre o que acontece na nossa cidade. Tchau.